volta, TBC Esporte na sua tela, em cadeia também com a TV Alego, com a Rádio Brasil Central FM, a Rádio Brasil Central AM. E agora a gente vai de notícias do Goiás Esporte Clube. A gente vai mostrar como o técnico Thiago Largue, mesmo com Covid, se recuperando em isolamento social na casa dele, tem acompanhado e também participado dos treinamentos da equipe. Olha só. Desde a semana passada, como foi noticiado, eu contraí Covid, também fui contaminado e sigo em casa no meu isolamento social, mas sem deixar de acompanhar os treinos, sem deixar de participar totalmente daquilo que está acontecendo no CT. Através de reuniões diárias, a gente conversa sobre o treino a ser executado, a comissão técnica que está lá executa com muita qualidade, através do professor Calil, Felipe, enfim, ajuda aí colaboradores todos que estão participando, e a GoTV transmite ao vivo para que eu acompanhe aqui de casa cada detalhe do treinamento. E assim, numa interação que pode acontecer ao vivo também, em tempo real, a gente consegue direcionar movimentos ou direcionar o tipo de atividade, e assim a gente não perder nem um pouquinho da qualidade daquilo que a gente havia proposto. Segue o nosso planejamento, exatamente com a pressão alta fazendo hoje. Inicia com o trabalho também de pressão pós-perda, na segunda fase aí do aquecimento, e a gente evolui mantendo a nossa programação da semana. Ok, perfeito então. E aí o treino está sendo filmado, qualquer coisa você entra em contato comigo, vou estar com o telefone e o fone de ouvido aqui e a gente vai conversando então. Tá vendo, gente? Esse é o novo normal devido a essa pandemia do Covid-19. O que vocês acharam desse modelo que o Thiago Largue implementou ali no Goiás, de poder acompanhar os treinamentos mesmo à distância? O Thiago é um jovem muito simpático, por sinal, muito educado. A gente tem visto isso nas entrevistas, nos momentos mais cruéis, né, que ele enfrentou aqui no Goiás. Ele sempre reagiu de uma forma bem simples, bem educada, né, porque duramente castigado pelas perguntas, em função das derrotas que ele sofreu nos primeiros jogos, ele nunca perdeu a calma, a paciência. Então, esse é um lado que a gente tem que ressaltar também. E esse novo modelo de recuperação, porque do jogador normal, durante aquele período que não estávamos tendo jogos, jogadores, um pegava uma cadeira, suspendia, pegava criança, ia fazer exercício e tal. Agora, dessa forma, né, através do vídeo, eles se comunicando, eu acho que é interessante, daqui a pouco ele está de volta e a gente torce pela recuperação rápida dele. Segundo... O que não é... Desculpa. Pode falar. O que não é muito normal é o monitor do auxiliar do Goiás, né, meu amigo? Vamos e convenhamos. Depois dessa reportagem, eu tenho certeza que ele vai ganhar um de presente. Está precisando da película nova. Precisa de uma película, alguma coisa parecida, porque esse novo normal dele não está normal. Mas, de qualquer forma, é muito interessante. É interessante que a tecnologia está em todos os lugares, até a gente tem que se adaptar, e vou falar a verdade para você, é muito difícil se adaptar à tecnologia, mas a gente vai se adaptando. E o Goiás faz muito bem. Eu gosto desse treinador, já tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Eu fico assim um pouco preocupado, porque parece que ele se intimida um pouco diante da circunstância, do público, ou sei lá, ele fica muito quietinho, Mas é estudioso, é um grande treinador. E, gente, não tem como ser um treinador bem superior a esse, são as circunstâncias. Agora, o trabalho vai dar certo, eu tenho certeza que o trabalho vai dar certo. Acredita nessa implementação, nessa novidade, Vitor? Acredito sim, Thaís. É claro que o trabalho presencial nada substitui, é o ideal, mas por conta das limitações, a gente sabe, o Thiago acabou de contar aí que está contaminado, né, está com o novo coronavírus, então, é claro, saúde, prioridade. Mas a tecnologia ajuda, auxilia muito nisso. Eu acho bem bacana essa iniciativa, achei bem interessante esse detalhe, esse contato direto que ele está tendo. Então, está realmente acompanhando os treinamentos, participando. Não está funcionando isso aqui, vamos modificar, vamos tentar agora um treino de finalização. O aproveitamento dele está bom. Então, acho bem bacana o quanto a tecnologia, a gente sabendo utilizar a tecnologia, o quanto ela pode ser benéfica para nós e também, claro, para os clubes, para o pessoal envolvido diretamente no futebol. E tem novidade no Clube Esmeraldino, o volante colombiano Sebastião Salazar chegou
está fazendo exames médicos nesse dia de terça-feira aqui no Goiás Esporte Clube. Se for aprovado, deve ser anunciado já nas próximas horas. O que vocês acham do nome desse reforço? Eu estava pesquisando hoje sobre Salazar. Ele, em 2018, ele fez 8 jogos pela Copa Libertadores. Acho que é um bom número, daquela que é a maior competição aqui em nível sul-americano. Um total de 115 jogos, muitos cartões amarelos, 2 vermelhos. O histórico dele não é muito rico em termos de grandes jogos e de grandes apresentações. Mas é um jovem, e você disputa uma Copa Libertadores, você disputa um campeonato sul-americano, uma Copa Sul-Americana, você ganha a experiência necessária para poder jogar um campeonato como o brasileiro, que, convenhamos, é muito mais difícil que o campeonato colombiano. Ele jogava lá pelo Santa Fé. Então, acho que é uma aposta do Goiás. A gente não pode dizer absolutamente nada que o Goiás fez uma grande contratação ou que não fez. O melhor que se faz é esperar. De repente ele chega, cala a boca de todo mundo aí, jogando um grande futebol, ou pode ser mais um apenas que vem do exterior e não dá conta de jogar aqui. Vamos torcer para dar certo. É um atleta que foi revelado e só jogou no Santa Fé, Vitor. O que você espera desse novo reforço? Exatamente, é claro, como o Evandro bem destacou, a gente tem que aguardar a questão da adaptação. Pegando como exemplo os estrangeiros do Goiás. O Queco chegou, logo estava adaptado, muita vontade com o elenco, brincando, enturmado e já logo começou a ser utilizado, virou titular na equipe na época do Ney Franco, enquanto o Quevedo, um jogador mais tímido, foi pouco utilizado, o Pintado também demorou um pouquinho a se adaptar, a entender, a melhorar a comunicação com o grupo, então demorou um pouquinho mais a ser utilizado. Essa questão de adaptação do jogador estrangeiro é algo muito complicado. Alguns já chegam e interagem, ficam enturmados com todo mundo, ficam bem à vontade. Agora, outros é um pouquinho mais complicado. Lembra também ano passado no Vila Nova. O Gaston já estava no clube, chegou o Boné, que era outra característica. O Gaston era muito querido, muito participativo. O Facundo Boné era muito tímido, muito retraído. Então, demorou muito para o Facundo ter as primeiras oportunidades na equipe do Vila. Então, como o Evandro falou, a gente tem que esperar. Não dá para cravar, é uma grande contratação, vai chegar e ajudar o Goiás. Chega muito mais com status de aposta, até por conta dessa questão de adaptação. E a gente agora vai sair um pouquinho do assunto Goiás e entra no Atlético Goianiense, que já se prepara para na quinta-feira jogar pela Copa do Brasil aqui em Goiânia, quando recebe o Fluminense e precisa ganhar por mais de 2 gols de diferença para ficar com essa vaga. O Meia Chico tem sido um dos destaques da equipe e ele falou em entrevista coletiva. A gente tem jogado com eles 2 vezes. Realmente campeonato diferente, então o modo de jogar também varia um pouco, né? Porque é um mata-mata, né? O Brasileirão já não. Copa do Brasil é um campeonato onde você mata ou você morre, então você tem que entrar com muita atenção, né? Cada bola é um jogo muito... Não é simplesmente um jogo de 90 minutos, né? É um jogo de 180 minutos, então é um jogo diferente. E como você disse, a gente jogando em casa tem feito bons jogos, né? E tem marcado gols também. Então a gente conhece o adversário, tem jogado 2 vezes, mas a gente acreditava no nosso potencial, no nosso trabalho, né? Que a gente trabalha bastante, a gente estuda bastante o adversário e fazer de tudo para a gente furar essa defesa, né? Como você disse, né? E conseguir a nossa vaga e fazer um bom jogo. Coreano que nada é mais brasileiro que a gente. Já o Chico está muito bem adaptado a essa equipe do Atlético Goianiense. Vocês acham que ele tem sido aí um dos jogadores mais regulares depois que ganhou a chance ali do Mancini para substituir o Jorginho? Eu acho que ele correspondeu à expectativa, porque chegou assim, cercado de uma dúvida incrível em relação, muita gente, quando o Goiás contratou o Baggio, e ele veio para o Atlético, falou assim, olha, uma coisa pela outra, nenhum nem outro. Mas o Chico conseguiu ser muito mais do que o Baggio, que o Roberto Baggio teve, Douglas, né? Douglas Baggio, teve oportunidades no Goiás e não mostrou nada. Enquanto que o Chico acabou assumindo a condição de titular no time do Atlético e jogando bem.
Ele não tem comprometido. Se não é aquele craque, não tem a capacidade técnica que tinha o Jorginho, pelo menos ele é um jogador que é esforçado, cumpridor de esquema tático do Mancini. Então, ele tem jogado muito bem. Eu acho que uma boa contratação da equipe do Atlético. O jogador regular e o principal, ele é bastante participativo. O Chico, durante todo o jogo, ele demonstra muita vontade e participa muito. Ele não se esconde do jogo. Claro que não é um primor tecnicamente, mas só de não se esconder já ajuda muito, já colabora. O time do Atlético com o Mancini nessa entrega física, nessa parte de intensidade. Então, colabora muito, tanto no ataque, participando das jogadas, quanto recompondo na marcação, algo que é tão cobrado hoje no futebol de hoje em dia. Gostou do Chico? Eu acho que esse jogador, o Chico, ele é acima da média. Ele é um jogador acima da média. Ele está fazendo na equipe do Atlético com que ninguém se lembre do Jorginho. Ele entrou no lugar do Jorginho, já tem quantos jogos? 3, 4? 3 ou 4 jogos e ninguém fala mais nada a respeito da saída do Jorginho. Ele é sim um grande jogador, é técnico, é simples, trabalha, corre muito e está chamando muita atenção. Eu acho que essa parte de camisa 10 do Atlético, ele chegou e resolveu. Ele é um jogador participativo, de grande qualidade e olha que pode ser um dos principais jogadores do Atlético hoje. Depois do Kaiser, que foi embora, o Chico é uma das principais atrações, é um diferencial da equipe do Atlético. E uma coisa, viu, Thaís? No Atlético, a adaptação sempre é mais fácil. O ambiente do Atlético, ele é mais simples. E essa simplicidade do ambiente faz com que os jogadores se sintam mais à vontade. O Adson Batista foi jogador de futebol, ele, quer dizer, não era aquele jogador de futebol, vamos e convenhamos, né, mano? O ambiente. Um zagueiro assim, mas que de qualquer forma, ele conhece a manha de dentro do campo, ele recebe cada um com o carinho que os caras merecem. Então, assim, no Atlético, queira ou não queira, a adaptação é bem mais fácil do que na equipe do Goiás. E isso facilita muito para esses jogadores. Evandro, com o espírito demonstrado aí nos últimos jogos pelo Atlético Goianiense, você acredita que é possível reverter esse placar no jogo contra o Fluminense em casa? Bom, até o Dante falou sobre o Jorginho há quantos jogos. O Jorginho deixou o Atlético justamente contra o Fluminense, daquele jogo lá do Campeonato Brasileiro, que terminou 1-1. Foi naquele jogo que ele se negou a viajar, porque ele tinha perdido a posição. São 2 jogos contra o Fluminense, né? Um pela Copa do Brasil. Por enquanto o Atlético não ganhou, 1-1 e 1-0 para o Fluminense lá. Mas os 2 resultados mostram um equilíbrio muito grande. Eu acredito muito na força do Atlético jogando aqui. Não vou dizer que vai chegar e ganhar do Fluminense, golear o Fluminense, não. Mas é um jogo muito igual, muito parelho. O Fluminense tem um jogador que está desequilibrando, que é o Nenê. Mas o Atlético volta com seu time completíssimo, né? O Marlon Freitas deve estar de volta. E eu acredito, sim, na possibilidade do Atlético reverter a situação no jogo daqui. Digamos que empate, leve para os pênaltis. Mas é um jogo que tem essa empate cara assim, marcando, de equilíbrio. ganhando para empatar no número de vitórias. Né? Exato. Empate, se o Atlético ganhar por 2 gols de diferença, ele passa. vai. Ele vai, 1-0, que ganhar de 1-0 leva para os pênaltis. Vitor, você acha que o Fluminense vem fechado para segurar esse placar? Vai dar chance para o Atlético Goianiense ou vem fechadinho? Vem, na verdade, como tem atuado durante toda a temporada com o Odair Hellmann, o time do Fluminense é muito bem treinado, muito bem comandado pelo Odair, aposta muito nos garotos também, tem o Luiz Henrique, que entrou muito bem, um centroavante de agilidade, e o Nenê, que tem realmente desequilibrado, mas o Fluminense constantemente tem usado o Egídio, que peca muito na parte da marcação. Então, eu acredito que ali é um setor que o Atlético pode explorar, avançar muito ali pela ponta direita, o que seria o lado esquerdo de defesa do Fluminense. Acho que é um bom caminho para o Atlético seguir para conseguir um bom resultado na quinta. Inclusive, Thaís, o que o Atlético jogou contra a equipe do Galo, o Atlético Mineiro, foi uma enormidade. Sim. O Atlético tomou a iniciativa do jogo, ele será obrigado a voltar a tomar a iniciativa do jogo. O time do Atlético, ele deverá repetir a mesma forma que jogou contra o Atlético Mineiro, agora contra o Fluminense. E já o Fluminense não tem tanta essa obrigação.
Eu vejo o Atlético em ótimas condições para esse jogo. Naturalmente que não pode dar aquelas bobeiras de defesa, como aconteceu com o Oliveira, aquele jogador que marcou um gol, Evandro. Foi o Oliveira? Oliveira, zagueiro improvisado. Marcou um gol e depois atrasou uma bola lá e complicou toda a situação. Mas o Atlético tem jogado muito bem. Essa derrota para o Atlético Mineiro, na minha opinião, foi um dos melhores jogos da equipe do Atlético. Lembrando que o Atlético ainda joga no Estádio Olímpico, né? Porque o Antônio Ascioli está em reforma. O último jogo do Atlético no Antônio Ascioli foi 30 de novembro do ano passado, quando conquistou o acesso à Série A, empatando com o Sport em 0-0. A gente vê imagens aí do Estádio Antônio Ascioli, que passou ontem à noite pelo teste de iluminação, né? Exigido pela CBF, está melhorando ali a condição de iluminação do gramado. E também está ampliando a capacidade de público, né, que é de 13.200 atualmente, vai passar para 13.600 após o final dessa obra, além de estar criando a sala do VAR para poder sediar jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a previsão de voltar a usar o estádio Antônio Ascioli é em outubro, já a partir do jogo contra o Red Bull, no dia 12 de outubro, né? Essa é uma previsão inicial, já que ainda faltam poucos detalhes nessa reforma para serem ajustados para o Antônio Ascioli estar ok para receber as partidas do Atlético Goianiense. Ficou bonito, olha só que belíssimo. Isso é um orgulho do torcedor do Atlético, do campineiro de uma forma geral. A gente tem que cumprimentar o Adson Batista, né, com o Sebastião Santana, com o Jovaí Arantes, pessoal que toma conta lá do Atlético, porque eles fazem um trabalho maravilhoso. A iluminação dizem que foi um show que ficou, e a data parece confirmada mesmo, parece não, confirmada para 12 de outubro contra o Bragantino Red Bull. A volta ao estádio Antônio Ascioli, um gramado perfeito, e está muito bonito, aconchegante, aumentaram a capacidade em 300 torcedores, né, dentro daquilo que a CBF exige, e com a iluminação perfeita também. Eles concluíram a reforma do gramado, do sistema de drenagem, troca de cobertura dos bancos de reserva, colocaram em policarbonato, colocação de mais assentos, puseram 23 para cada equipe, atletas e comissão técnica, instalaram um piso especial com as cores do clube na lateral do campo, no lugar da grama sintética, e também houve uma ampliação das galerias pluviais, assim como obras externas que foram concluídas para a locomoção da torcida, né? Assim que o público puder retornar ao estádio. O Atlético, quando reinaugurou o estádio Antônio Ascioli, ele enfrentou um problema muito grande que foi exatamente a drenagem. Na época de chuva, disputando um campeonato, perdeu a oportunidade de mandar todos os jogos ali, e foi a grande mexida que ele fez agora, foi uma recuperação do gramado. O gramado está maravilhoso. Agora, é preciso ressaltar, Thaís, o que o Atlético fez nos últimos 15 anos. Exatamente quando o Adson chegou ao clube, utilizando do seu profissionalismo para dirigir um clube de futebol. Não vamos aqui dizer que foi o único, começou com o Valdivino Oliveira, o Jovair Arantes, tantos outros diretores. Esse Sebastião que está agora é uma pessoa, tive a oportunidade de conversar com ele, é uma pessoa muito sensata, equilibrada e trabalha muito bem na finança. Então o Atlético tem sido muito bem dirigido. Vamos fazer uma ideia aqui. Há 15 anos atrás, o Atlético estava na 2ª divisão do futebol goiano e estava na 3ª divisão do futebol brasileiro. O estádio Antônio Ascioli era um lixo, era um lixão que ali se criava bichos, drogas e roubos, as pessoas se escondiam ali, estava um verdadeiro lixão, Antônio Ascioli. Hoje dá gosto ver. Hoje o estádio está bonito, o Atlético tem uma concentração, o Atlético tem um centro de treinamento que as pessoas gostam de vir aqui, até morar. O treinador está morando lá no centro de treinamento. Vitor, você gostou do que viu aí? Gostei, sim. O estádio Antônio Ascioli é muito aconchegante, Thaís. E está ficando muito bonito, já era muito belo, está ficando belíssimo o estádio Antônio Ascioli, um local muito bacana, inclusive, para a gente trabalhar. E agora aqui na tela do TBC Esporte tem quadro novo, Quem Foi o Melhor? Rodou vinheta. E aí, minha gente, agora eu jogo a bomba no colo de vocês. Quem foi o melhor?
Ó, Túlio Maravilha ou Fernandão? Quero ouvir a opinião de Evandro Gomes, de Dante Keller, de Vitor Monteiro. Bomba! A sua. Você vai dar opinião também, né? Vai dar Você opinião está aqui. convidada. Eu vou ler várias Eu opiniões não é questão aqui. de ficar em cima do muro, não. A gente tem que analisar de duas formas. Se você me perguntar tecnicamente quem foi melhor, te diria com absoluta segurança que o Fernandão foi tecnicamente melhor. Mas o Túlio, gente, o Túlio tem uma história de 3 anos como artilheiro de um campeonato brasileiro de Série A. Campeão brasileiro, tá bom? O Fernandão foi campeão mundial de clubes com o Internacional. Mas se você pegar o que o Túlio fez no campeonato, o tanto de gols que ele fez, e se gol é apenas um detalhe no futebol, que seja esse detalhe que determine quem é o melhor. Eu ficaria com o Túlio. Melhor? Eu vou empatar, Dante. Você desempata. Não, deixa eu Então, votar primeiro. Não, eu tô vamos analisando segurar os a lados. opinião Vai do ficar pra você. Dante, vamos segurar o voto de Minerva aqui do Dante, porque agora a gente vai ouvir a opinião dos nossos comentaristas que não estão aqui hoje, mas mandaram um videozinho pra gente. Rodou. Olá, Thaís. A disputa é muito boa, uma disputa interessante, mas eu ainda fico com o Túlio Maravilha, porque foi ele quem foi 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro representando o futebol goiano. O Fernandão não deixe de ter méritos, porque foi campeão mundial, ídolo do time do Internacional. O Túlio também foi ídolo no Botafogo do Rio de Janeiro. Eu fico com o Túlio, que é artilheiro dos 1000 gols e 3 vezes do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Que missão difícil vocês me deram, hein? Túlio ou Fernandão? São 2 grandes ídolos do Goiás Esporte Clube. Mas eu vou ficar com o Túlio por um detalhe muito mais importante. O número de gols que ele marcou. Embora Fernandão tenha sido ídolo onde passou, onde jogou, uma liderança incontestável. Mas os números não mentem. Por isso eu fico com o Túlio, principalmente pelo número maior de gols marcados que o ídolo Fernandão. Tá aí, ó, e do nosso WhatsApp também tá chegando muitos votos aqui no 992298580. Daqui a pouquinho eu vou ler, já vou adiantar aqui, ó, o William José falou assim, boa noite, para mim foi o Fernandão, ele era mais completo. E agora, Vitor Monteiro? Eu também voto no Fernandão. Tem que aplaudir muito o que o Túlio fez. Foi 3 vezes artilheiro da Série A, artilheiro da Série B, artilheiro da Série C. Brilhou muito pelo Goiás no início de carreira, pelo Vila Nova, por onde passou, campeão brasileiro com o Botafogo. Só que se fosse num paro ímpar para escolher um, o Fernandão, ele fazia muito bem tanto a função de camisa 9 quanto a função de camisa 10. O Fernandão me agradava mais no sentido de ser um jogador mais completo. Mas, sem dúvida alguma, todos elogios para o Túlio, artilheiro nato. Eu não vejo o Fernandão superior ao Túlio, nem mesmo na técnica, porque a técnica de marcar gol também deve ser muito valorizada. Eu não consigo olhar quem é melhor sem olhar o caráter de cada um, sem associar a bola com o caráter. O Túlio, eu tive a oportunidade de acompanhar no Vila Nova, apesar de ser esse falastrão, o Túlio simplesmente ele pegava o dinheiro dos bichos, pagava as funcionárias, lavadeiras, cozinheiras, que sempre estava atrasado 5, 6, 7 meses, ele pagava. O Túlio chegou ao ponto de comprar chuveiro para colocar na concentração do Vila Nova para ajudar o clube. O Túlio é de um caráter fora do comum. O Fernandão, eu fui no aniversário da casa dele, eu trabalhava na TBC, era repórter, fui fazer o aniversário, ele era júnior ainda da equipe do Goiás. Aquela humildade de um fazendeiro humilde, aquela humildade que chegou e conquistou o Rio Grande do Sul. Então, assim, o caráter é idêntico. As conquistas, eu acho que são idênticas. O Fernandão é campeão do mundo, o Túlio disputou uma Copa América, titular da seleção brasileira, 3 vezes artilheiro. A FIFA reconheceu os 1000 gols do Túlio. Eu não estou querendo pender para lado nenhum, não. Eu só for obrigado para o voto de Minerva. Eu vou deixar empate. Então vamos aqui para o público, ó. O Augusto César Guiar fala assim, Fernandão, mesmo fora do Goiás, sempre se mostrou esmeraldino e quando voltou para o Goiás, veio para o time do coração, sempre esteve do nosso lado. Fernandão é meu voto porque foi tecnicamente melhor. Vamos ler mais aqui. Boa noite, meu nome é Moacir Rodrigues Barbosa, moro na Vila Pedroso. Ao ver os dois, foram excelentes, com destaque para o Fernandão, de características diferentes do Túlio. Fernandão foi o meio atacante com faro de gol. Aqui. Túlio Maravilha foi o melhor aqui. Vamos ver quem é esse. Não, manda o nome, gente. É o Milton Pirulito. Obrigada, Milton, pela sua participação.
Tá bombando aqui o WhatsApp. Vamos ver aqui, o Zé Reis mandou assim: eu fico com o Fernandão, ele era mais completo. Bom, pelo menos aqui no WhatsApp, as mensagens que eu li até agora, Fernandão tá ganhando, gente. Tá difícil. É uma disputa Eu acho que nós bem temos que rever parelha, os bem parelha. Eu falei, o Fernandão, tecnicamente, era um jogador bem melhor que o Túlio. Agora, se você pegar a quantidade de gols que o Túlio fez, o Fernandão não fez a metade, né? E uma coisa que chamou a atenção, que me chamou a atenção, Thaís, foi como o pessoal está interagindo com a gente. Nossa, eu não consigo. Nós estreamos ontem, o programa começou ontem, e hoje esse número de pessoas já mandando a sua mensagem no WhatsApp. Eu tenho aqui o Júlio do Bradesco, o pessoal de Nerópolis está invadindo aqui para os seus abraços, o Daniel Barbeiro, aquele locutor, Dante. o Alfredo, e uma série de pessoas. Eu vou até ter que chamar um intervalo comercial agora, para no último bloco a gente voltar e conseguir dar abraço em todo mundo e tentar ler todas as mensagens que chegaram aqui, tá bom? Então segura aí na audiência, TBC Esporte volta já já.